Enquanto a Europa ainda queimava bruxas em cabanas de barro, uma rainha negra comandava 120.000 soldados e controlava rotas comerciais que valeriam bilhões em valores atuais. Seu nome foi deliberadamente apagado dos seus livros didáticos. Ela não estava sozinha. 5 rainhas africanas construíram impérios tão poderosos que reis europeus imploraram por seu ouro e, em seguida, reescreveram a história para fingir que elas nunca existiram. Esta é a história delas. Vamos voltar, muito atrás. Estamos falando de uma época em que a palavra Europa quase não significava nada. Quando Roma estava apenas começando e a Grécia ainda estava descobrindo a democracia durante esses séculos, enquanto aldeias tribais pontilhavam a paisagem europeia, rainhas africanas já comandavam exércitos de milhares, construíam maravilhas arquitetônicas e controlavam rotas comerciais que conectavam 3 continentes. Essas não eram figuras cerimoniais usando coroas para exibição. Eram generais militares que lideravam na linha de frente. Mentes econômicas brilhantes que controlavam recursos que enriqueciam reinos além da imaginação. Construtores de civilizações tão avançadas que, quando os europeus finalmente chegaram séculos depois, literalmente não conseguiam acreditar que pessoas negras as tivessem criado. Mas aqui está o ponto. Eles não te ensinam isso na escola. Aqui está a parte que é convenientemente omitida de todos os livros de história que você já abriu. Os colonizadores europeus não apenas conquistaram a África. Eles travaram uma guerra contra a própria memória africana. Destruíram sistematicamente bibliotecas, queimaram textos antigos, derreteram artefatos de ouro e demoliram templos. Renomearam cidades, redesenharam mapas, e quando encontraram evidências arqueológicas que não podiam destruir, simplesmente mentiram sobre quem as construiu. Afirmaram que os egípcios não eram realmente africanos. Disseram que os núbios eram, na verdade, mais do Oriente Médio. Olharam para cidades de pedra no Zimbábue e declararam com absoluta certeza que os africanos não poderiam ter construído algo tão sofisticado. Devem ter sido estrangeiros. Deve ter sido qualquer outra pessoa. Isso não foi acidental. Isso foi política. Porque se você vai escravizar milhões de pessoas, se vai colonizar um continente inteiro e extrair suas riquezas por séculos, precisa de uma história que justifique isso. Precisa que o mundo acredite que essas pessoas não tinham civilização, história ou grandeza. Precisa que todos pensem que você está trazendo luz à escuridão, civilização à selvageria. E assim a mentira se tornou o currículo. A mentira se tornou fato. A mentira se tornou a única história que a maioria das pessoas ouviria. Mas a verdade sobreviveu. Em histórias orais transmitidas por gerações. Em sítios arqueológicos que não puderam ser completamente apagados. Em textos antigos escritos por gregos, romanos e árabes que de fato visitaram esses reinos e escreveram sobre sua magnificência. E nas histórias de 5 rainhas cujo poder era tão inegável que nem mesmo séculos de apagamento conseguiram enterrá-las completamente. A primeira rainha de quem precisamos falar viveu há quase 3.000 anos. Seu nome era Micada, embora você possa conhecê-la como a Rainha de Sabá. Ela governou um reino que abrangia o território dos atuais Etiópia e Iêmen. E ela controlava algo que a tornava fenomenalmente rica, incenso e mirra. Se você só ouviu essas palavras em canções de Natal, entenda isto, e no mundo antigo, essas resinas valiam mais que ouro. Eram usadas em cerimônias religiosas, medicina, perfumes e para embalsamar. Controlar o comércio de incenso era como controlar o petróleo no mundo moderno. Maquita não tinha apenas dinheiro. Ela tinha o tipo de poder que fazia com que outros governantes precisassem dela. A Bíblia conta uma história sobre sua visita ao rei Salomão em Jerusalém. Ela ouviu falar de sua sabedoria e decidiu testá-lo com perguntas difíceis, levando presentes como especiarias, ouro e pedras preciosas. O que a versão bíblica tradicional omite é a dimensão política dessa visita. Tratava-se de uma missão diplomática entre 2 superpotências. Salomão precisava de suas rotas comerciais. Ela precisava avaliar se uma aliança fazia sentido. Segundo a tradição etíope, eles tiveram um filho juntos, chamado Menelik, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia e estabeleceu uma dinastia que governou por 3.000 anos. 3.000 anos. Pense nisso.
Mas é aqui que a distorção começa. Durante séculos, estudiosos europeus insistiram que a rainha de Sabá devia ser árabe, não africana. Eles não conseguiam aceitar que uma mulher negra tivesse a riqueza e a inteligência para impressionar Salomão. Distorceram a geografia, ignoraram textos históricos etíopes e criaram teorias elaboradas para evitar dar o devido crédito. Por que reconhecer que uma rainha negra africana governou um dos reinos mais ricos do mundo antigo, que ela era instruída o suficiente para desafiar a sabedoria de Salomão, que ela era poderosa o suficiente para negociar em pé de igualdade, contradiria tudo o que eles queriam que as pessoas acreditassem sobre a África? Agora, vamos avançar para cerca de 40 a.C. O Império Romano está no auge. César Augusto, o primeiro imperador romano, está expandindo seu território em todas as direções. Roma é considerada invencível, a maior força militar que o mundo já viu. E então eles conhecem a rainha Amanus de Cu. Cu, localizada no que hoje é o Sudão, também era chamada de Núbia. Era uma civilização antiga que existia há mais tempo que a própria Roma. Eles tinham suas próprias pirâmides, sua própria língua escrita, sua própria sociedade sofisticada e não tinham a menor intenção de se curvar a Roma. Quando Augusto tentou impor impostos a Núbia após conquistar o Egito, Amanirinas lhe deu uma resposta inesperada. Ela reuniu um exército de 30.000 soldados, marchou para o norte e destruiu completamente 3 fortes romanos. Ela não apenas derrotou os soldados, como também enviou uma mensagem. Decapitou estátuas de Augusto e enterrou sua cabeça de bronze sob os degraus de um templo, para que as pessoas caminhassem sobre seu rosto pela eternidade. Essa cabeça, aliás, está agora no Museu Britânico, embora raramente mencionem essa parte da história. Roma ficou furiosa. Isso não deveria ter acontecido. Enviaram 10.000 legionários para o sul para esmagar a rebelião. E então algo extraordinário ocorreu. Amani-Reus lutou contra eles até um impasse. Por 5 anos, essa rainha guerreira de um olho só resistiu à maior máquina militar do mundo antigo. Ela usou táticas de guerrilha, conhecimento superior do terreno e brilhantismo tático para tornar cada vitória romana memorável. A guerra tornou-se cara demais, sangrenta demais, difícil demais. E então Roma, o império que supostamente nunca se rendeu, fez algo quase impensável. Negociaram um tratado de paz. Concordaram em isentar Cu de todos os impostos. Retiraram suas tropas e permitiram que Amani-Renis mantivesse seu reino independente. Pense nisso por um segundo. Uma rainha negra africana derrotou o Império Romano. Não em lendas, não em mitos, mas em fatos históricos documentados. Historiadores romanos escreveram sobre isso. Evidências arqueológicas confirmam. E, no entanto, quantas pessoas já ouviram falar de Amani-Renis? Quantas aulas de história ensinam que Roma perdeu uma guerra para uma rainha núbia? A história fica enterrada em notas de rodapé, enquanto as vitórias romanas sobre os bárbaros preenchem capítulos inteiros, porque reconhecer que uma mulher negra superou e derrotou os generais romanos interrompe toda a narrativa da superioridade ocidental. Avancemos cerca de 1.600 anos até o reino de Nandongo, no que hoje é Angola. O ano é 1624 e os portugueses chegaram em peso. Não estão explorando. Não estão negociando em pé de igualdade. Estão caçando escravos para abastecer o comércio transatlântico que devastará a África por séculos. E acabaram de conhecer alguém que tornará suas vidas absolutamente miseráveis pelos próximos 30 anos. Seu nome é Nzinga. Nzinga nasceu na realeza, mas teve que lutar por cada grama de respeito em um mundo determinado a negá-lo. Quando se encontrou pela primeira vez com o governador português como embaixadora de seu irmão, eles deliberadamente não lhe forneceram uma cadeira. Era uma demonstração de poder destinada a forçá-la a ficar de pé ou sentada no chão enquanto o governador permanecia sentado em um lugar elevado. Nzinga recusou-se a aceitar a falta de respeito. Fez um gesto para um de seus servos, que imediatamente se ajoelhou, e ela sentou-se nas costas do servo como se fosse um trono. Negociou todo o tratado daquela posição, deixando claro que não seria menosprezada. Quando seu irmão morreu em circunstâncias suspeitas e ela ascendeu ao trono, os portugueses pensaram que poderiam manipulá-la ou intimidá-la. Estavam terrivelmente enganados.
Nzinga provou ser uma gênia militar que compreendia algo que os portugueses não esperavam de uma governante africana, sua compreensão da política europeia. Ela soube usar os portugueses contra os holandeses. Converteu-se ao cristianismo quando lhe era politicamente conveniente e renunciou à religião quando deixou de ser. Ofereceu refúgio a escravos fugitivos e soldados desertores, formando seu exército com pessoas que tinham todos os motivos para odiar os portugueses. Utilizou táticas de guerrilha, terra arrasada e ataques relâmpago que deixavam as forças portuguesas constantemente em desvantagem. Por 30 anos, ela resistiu. 3 décadas de guerra em que os portugueses lançaram tudo o que tinham contra ela e não conseguiram derrotá-la. Ela liderou pessoalmente tropas em batalha até bem depois dos 60 anos. Negociou tratados, quebrou-os quando necessário e recusou todas as tentativas de subjugação. Quando morreu aos 80 anos, morreu invicta, tendo libertado milhares de africanos escravizados e impedido que os portugueses conquistassem completamente seu reino durante sua vida. E como a história a recordou? Os registros portugueses a chamavam de bruxa, selvagem, demônio. Não conseguiam admitir que haviam sido derrotados por uma mulher negra, então a demonizaram. Durante séculos, sua história foi apagada ou distorcida em propaganda sobre a barbárie africana. Só recentemente os historiadores começaram a reconhecê-la pelo que ela realmente foi, uma das maiores mentes militares e políticas de sua época, lutando uma guerra desesperada contra um inimigo que queria escravizar todo o seu povo. Mas vamos voltar ainda mais no tempo, porque precisamos falar de um título, e não de uma única pessoa. No reino de Ku, existia a palavra Kandok. Em grego, tornou-se Quendice. Significava rainha. Mas não qualquer rainha. Significava uma rainha guerreira que governava de forma independente, que comandava exércitos, que tomava suas próprias decisões sem que um rei lhe dissesse o que fazer. Entre aproximadamente 300 a.C. e 300 depois de Cristo, vários Kandaks governaram Ku, e suas reputações eram tão formidáveis que os conquistadores hesitavam em invadir. Quando Alexandre, o Grande, varria o mundo conhecido, conquistando tudo em seu caminho, chegou às fronteiras da Núbia e parou. Fontes antigas sugerem que ele ouviu falar dos Kandaks e de sua proeza militar e decidiu que a luta não valeria a pena. Pense nisso. Alexandre, que conquistou da Grécia a Índia, que derrotou o Império Persa, que era chamado de o Grande justamente por parecer imparável, olhou para Núbia e disse, não, obrigado. As rainhas guerreiras de Ku tinham uma reputação que fez até Alexandre hesitar. Essas rainhas construíram pirâmides. Sim, o Sudão tem mais pirâmides do que o Egito, embora a maioria das pessoas não saiba disso porque essas pirâmides não se encaixam na narrativa sobre a civilização africana. Elas comandavam exércitos, controlavam rotas comerciais, cunhavam sua própria moeda com seus rostos estampados. Correspondiam-se com outros governantes em pé de igualdade. A Bíblia menciona uma Kandak no livro de Atos, embora seu poder e posição sejam reduzidos a uma mera nota de rodapé na maioria das interpretações. Essas eram mulheres com autoridade absoluta em um mundo onde a Grécia e Roma insistiam que apenas os homens podiam governar. E, no entanto, sua existência foi minimizada, relegada a notas de rodapé ou apagada da história popular. Agora, vamos falar sobre a rainha Amina de Zazzau, que governou o que hoje é o norte da Nigéria, de aproximadamente 1533 a 1610. Amina ascendeu ao poder na Casa do Reino em uma época em que as rotas comerciais transsaarianas eram as principais vias do comércio africano. Sal, ouro, marfim e pessoas escravizadas circulavam por essas rotas, enriquecendo extraordinariamente quem as controlava. Amina decidiu que queria controlar tudo. Ela assumiu o comando do exército e começou a expandir o território de Zazzau por meio de uma combinação de conquistas militares e alianças estratégicas. Ela pessoalmente liderava suas tropas em batalha, comandando forças de até 20.000 soldados. Em todos os lugares que conquistou, ela construiu muralhas fortificadas ao redor das cidades, algumas das quais ainda permanecem de pé como testemunho de seu reinado. Ela governou por 34 anos, nunca se casou porque se recusava a compartilhar o poder e rejeitou todas as tentativas dos comerciantes europeus, que chegavam à costa da África, de estabelecer relações de proteção que teriam minado sua autoridade. Seu reino tornou-se um dos mais ricos da África Ocidental.
Suas inovações militares influenciaram a guerra regional por gerações. E, no entanto, quando os colonizadores britânicos chegaram séculos depois e ouviram histórias sobre ela, declararam que ela provavelmente era um mito. Os povos africanos não poderiam ter tido uma rainha tão poderosa, tão bem-sucedida, tão brilhante militarmente. Devia ser folclore exagerado. Não importavam as histórias orais que haviam preservado sua história com detalhes notáveis. Não importavam as evidências arqueológicas. Não importavam que outras fontes históricas documentadas confirmassem sua existência. Os britânicos precisavam que os africanos parecessem primitivos, não civilizados, incapazes de autogoverno. Uma rainha como Amina contradizia essa história. Então, eles simplesmente a descartaram como lenda até que a arqueologia moderna provou que estavam errados. Você percebe o padrão agora? Você entende o que foi feito? Não se tratava apenas de conquistar território. Tratava-se de conquistar a memória. Porque se as pessoas souberem que seus ancestrais construíram impérios, governaram reinos, derrotaram legiões romanas e comandaram vastas riquezas, elas não aceitarão ser tratadas como inferiores. Elas saberão que sua subjugação é uma mentira. E assim, os registros tiveram que ser destruídos. As bibliotecas de Timbuktu, contendo centenas de milhares de manuscritos que documentavam a história, a ciência e a literatura africanas, foram queimadas. Os artefatos de ouro que comprovavam a sofisticação metalúrgica africana foram derretidos. Os edifícios de pedra foram atribuídos a qualquer pessoa, menos aos africanos que realmente os construíram. E as mulheres poderosas que governaram foram apagadas completamente ou reduzidas a notas de rodapé. Seu poder foi retirado, suas realizações minimizadas. A mentira que contaram foi simples. A África não tinha civilização antes da chegada da Europa. Os africanos não tinham história que valesse a pena ensinar. Os negros não construíram nada, não inventaram nada, não governaram nada. Tudo de bom na África deve ter vindo de fora. Essa mentira justificava a escravidão, porque como poderia ser errado escravizar pessoas que nunca conquistaram nada por conta própria? Essa mentira justificava a colonização porque os europeus supostamente estavam levando a civilização à escuridão. Essa mentira justificava o roubo porque os recursos da África pertenciam a quem fosse sofisticado o suficiente para extraí-los. E os africanos supostamente não eram. Mas eis a verdade que tentaram enterrar. Quando os europeus finalmente chegaram à África Ocidental no século XV, encontraram cidades que os deslumbraram. Encontraram o Império Mali, com um PIB que eclipsava o da Europa medieval. Encontraram Tombuktu, com universidades mais antigas que Oxford, onde estudiosos se dedicavam à matemática, astronomia, direito e medicina. Encontraram Benin, com uma fundição de bronze tão tecnicamente avançada que os europeus não conseguiam entender como era feita e presumiam que o material devia ter sido importado. Encontraram o Grande Zimbábue, com uma arquitetura em pedra tão sofisticada que os colonizadores passaram décadas insistindo que fenícios ou árabes deviam tê-la construído, porque aceitar que os africanos a criaram era ideologicamente impossível. Encontraram Mansa Musa, um imperador negro que fez a peregrinação a Meca e distribuiu tanto ouro ao longo do caminho que quebrou a economia do Mediterrâneo por anos. Ele era literalmente rico demais para os sistemas econômicos de sua época suportarem. Construiu bibliotecas, universidades e mesquitas. Transformou Timbuktu em um centro intelectual do mundo islâmico. E fez tudo isso enquanto governava um império maior que a Europa Ocidental. E sim, encontraram evidências dessas 5 rainhas e de dezenas de outras como elas. Mulheres que comandavam exércitos, enquanto as mulheres europeias não podiam possuir propriedades. Mulheres que controlavam rotas comerciais, enquanto as mulheres europeias eram queimadas como bruxas se fossem muito instruídas. Mulheres que construíram dinastias que duraram mais do que a maioria dos reinos europeus. As civilizações africanas não ruíram por serem primitivas ou inferiores. Foram sistematicamente destruídas pelo tráfico transatlântico de escravos e pela colonização europeia. Ao longo de 400 anos, estima-se que entre 12 e 15 milhões de africanos foram sequestrados e escravizados. Regiões inteiras foram despovoadas. Estruturas políticas sofisticadas foram deliberadamente destruídas.
Sistemas econômicos foram redirecionados para servir aos interesses europeus. E então, quando os colonizadores terminaram de extrair riquezas e destruir sociedades, apontaram para a devastação que causaram e disseram: vejam, eles nunca foram civilizados. Para começo de conversa. As evidências da mentira estão por toda parte, basta saber onde procurar. Historiadores da Grécia Antiga, como Heródoto, escreveram abertamente sobre suas viagens à África e sobre o aprendizado com estudiosos africanos. A Bíblia está repleta de referências a poderosos reinos africanos. Ku é mencionado repetidamente. A Etiópia é citada diversas vezes. Moedas romanas demonstram um extenso comércio com os impérios núbios. Estudiosos árabes medievais escreveram relatos detalhados de suas visitas a reinos da África Ocidental, maravilhados com sua riqueza e sofisticação. As provas nunca foram realmente escondidas. Elas foram simplesmente ignoradas, descartadas ou reinterpretadas para manter a narrativa da inferioridade africana. Mas, por volta de 1800, quando a colonização atingiu seu auge, essa história passou a ser ativamente suprimida. Foi classificada ou escondida em arquivos acessíveis apenas a estudiosos. Foi removida dos currículos escolares. Foi declarada não confiável ou exagerada. Porque se as pessoas soubessem que a África tinha rainhas governando impérios enquanto a Europa mal existia, isso não seria um problema. Como justificar o projeto colonial se as pessoas soubessem que os africanos possuíam sistemas políticos sofisticados, arquitetura avançada e universidades prósperas? Como poderiam afirmar que precisavam da civilização europeia? O ato mais revolucionário, na verdade, é lembrar. É recusar-se a aceitar a versão higienizada e branqueada da história que faz o domínio europeu parecer natural e inevitável. É desenterrar as histórias que tentaram enterrar e proclamá-las em alto e bom som, de modo que não possam mais ser ignoradas. Essas 5 rainhas não foram exceções. Não foram anomalias raras em um continente primitivo. Foram produtos de sociedades sofisticadas que valorizavam coisas diferentes das sociedades europeias. Sociedades onde as mulheres podiam deter o poder supremo, onde a proeza militar importava mais do que o gênero, onde a riqueza e o conhecimento floresceram muito antes de a Europa emergir da Idade das Trevas. Suas histórias não foram perdidas. Foram roubadas deliberadamente, sistematicamente, como parte de uma campanha secular para fazer as pessoas esquecerem que civilizações negras construíram impérios, que governantes negros inspiravam respeito de outras potências mundiais, que pessoas negras sempre foram capazes de feitos extraordinários, mesmo quando não eram. Submetidos à opressão sistemática e ao apagamento. A história é escrita por conquistadores. Sim, mas a verdade sobrevive. Sobrevive nas evidências arqueológicas que não conseguiram destruir completamente. Sobrevive nas tradições orais transmitidas de geração em geração, apesar de todas as tentativas de silenciá-las. Sobrevive nos textos antigos que documentaram esses reinos antes que alguém tivesse um motivo político para fingir que não existiam. E sobrevive no DNA de cada pessoa descendente dessas civilizações, carregando o legado de rainhas e imperadores, quer saibam disso ou não. Apagar o passado de um povo é como se controla o seu futuro. Se você não sabe que seus ancestrais construíram impérios, comandaram exércitos, acumularam riquezas que despertaram a inveja dos reis europeus e governaram com sabedoria que outras civilizações respeitaram, então você pode acreditar na mentira de que é inerentemente inferior. Pode aceitar a subjugação como natural. Pode não lutar pelo poder que é seu por direito de nascimento. Mas a resistência é história negra. Djamanus derrotando Roma, Nzinga lutando contra os colonizadores portugueses. Dos Kandak construindo pirâmides a Amina expandindo reinos, cada geração lutou contra o apagamento. Cada geração se recusou a desaparecer. Cada geração preservou um fragmento da verdade e a transmitiu adiante. Seus livros didáticos mentiram. Essas rainhas governaram o mundo antes mesmo de a Europa saber que ele existia. Elas comandavam riqueza, respeito e poder que rivalizavam com tudo o que seus contemporâneos haviam conquistado. E lembrá-las não se trata apenas de corrigir imprecisões históricas. Trata-se de compreender que a atual ordem mundial, onde potências europeias e descendentes de europeus dominam, não é natural nem inevitável.
É o resultado de processos históricos específicos de violência, roubo e apagamento. É uma construção que pode ser contestada e transformada. Porque a coisa mais perigosa que se pode fazer a um sistema construído sobre mentiras é dizer a verdade. A verdade de que a África tinha civilizações quando a Europa tinha aldeias. A verdade de que mulheres negras governaram impérios com uma autoridade que fazia os homens se curvarem. A verdade de que as conquistas africanas foram sistematicamente apagadas para justificar séculos de exploração. A verdade de que carregamos o legado das rainhas. Lembrem-se de seus nomes, contêm suas histórias, recusem-se a deixá-las serem esquecidas novamente porque não lutaram suas guerras. Construíram seus impérios e governaram seus reinos para que seus descendentes acreditassem nas mentiras de seus conquistadores. Fizeram isso para que soubéssemos, para que nos lembrássemos, para que entendêssemos que a grandeza é nossa herança. Não importa quantos séculos de propaganda digam o contrário.